continuou dando e depois teve um momento que ele foi proibido de falar. E o Rodrigo Caetano não dava entrevista. Não, ele não aceitava dar entrevista. Só em situações específicas. Mas também em situação diferente, né? Porque ele não teve toda a pompa do anúncio. Ele trabalhou na base do Grêmio e depois é que ele subiu para o profissional. Meneghetti, não adianta, não vai faltar quem diga agora o seguinte, mas vocês ficam procurando o Rui para dar entrevista. É muito fácil, é só terminar o jogo e o Rui não aparecer na área de entrevistas. É muito simples, e ninguém vai entrevistar ele. Agora, assim, se fosse fácil, até o presidente com a sua experiência já tinha resolvido. É verdade. Não sei se ele quer resolver ou se ele quer esquentar o Rui, né? Eu não sei, Ribeiro. Tem que ver qual é a vontade dele. Só sei que esse modelo não está dando certo, Ribeiro. Só sei disso. Tá aí, escancarado. Mas Meneghetti, o presidente, eu estou com o Ribeiro. Eu estou com o Ribeiro nessa aí. Eu concordo com o Ribeiro. A figura do presidente Fábio Koff, ele teria total habilidade para contornar essa situação. Mas total. Mas ele quer contornar a situação? Qual é o modelo de futebol dele? É que o executivo tenha força e o político seja enfraquecido? Ele não pode abraçar num projeto que não está funcionando, né? Ele não pode abraçar esse projeto. Ele é que precisa mudar isso aí. Exatamente. Ele não está mudando, né? Mas por isso que eu concordo com o Ribeiro. Eu acho que... Daniel, faltam 4, 5 meses para terminar a gestão. Não, a gestão praticamente acabou, né, meu Meneghetti? Praticamente acabou. O fio de esperança é o Luiz Felipe Scolari. Roberto. Gilberto Benatti, ele mandou um e-mail. Obrigado, Grêmio, por mais esta vergonha que me fez passar em pleno Dia dos Pais. É rumo à segundona de novo, sem título e tomando vareios em todos os grenais. Vergonha, 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 time e elenco sem vergonha, 2 anos só perdendo grenais. O Grêmio está precisando de diretores que conheçam futebol, como o Inter acha o Arangues e o Grêmio me apresenta Alan Ruiz ou Maxi Rodrigues. Onde estão os profissionais que conheçam futebol no Grêmio? O Grêmio está tão pequeno como time e como torcida, pois gritaram comemorando a morte de um ídolo, um pai de família como o Fernandão. Realmente é vergonhoso, desrespeitoso e nojento. São coisas diferentes, tá? Eu só quero dizer o seguinte, olha, a gente não pode... Falando bastante hoje. Vai, Ribeiro, fala. Assim, o Rui Costa, a gente não pode também esquecer o histórico recente do Rui, que foi muito elogiado aqui por situações até caóticas do Grêmio como instituição. Mas o Grêmio foi lá, ele teve a criatividade lá no Juventude, por exemplo, negociar, e ele foi elogiado por isso. Jogadores, conseguiu vender. Ele não foi elogiado por isso? Foi beleza, elogiamos ele por isso. E agora criticamos pelos resultados do Rui, que são constrangedores. Exatamente. Isso é importante. Se a gente costuma estabelecer critérios para análise, por exemplo, eu analiso um treinador por desempenho, por trabalho, não propriamente por resultado, que eu acho que é consequência. No caso do dirigente de futebol, tu tem que analisar o resultado. É só isso que se cobra dele. Outro dia alguém me... Porque o desenvolvimento, Meneghetti, das coisas, das ações do Rui, não é um desenvolvimento ruim. O Rui fez contratações boas no Grêmio. Só que o resultado não veio, Mas né? sabe qual é a única dúvida que eu tenho, Meneghetti? Será que se o Rui fosse apenas o executivo, se ele não ficasse exposto, se ele não desse entrevista, se ele praticamente não aparecesse, será que seria dele que a gente estava falando aqui, que era um mau trabalho, ou seria do dirigente político que aparece na frente do microfone? Político. O título ele até passaria pelo fato de ele ser o protagonista das negociações. Mas quem decide é o clube. Essa referência dessa agora ao Rui, que a gente não pode esquecer. Outro dia alguém me cobrou nas redes sociais que, pô, Meneghetti é muito ácido com a gestão Koff. Pô, ele ganhou tanto pelo Grêmio. Sim, quando ele ganhou, ele foi elogiado. Quando ele ganhou Campeonato Brasileiro, Libertadores, foi vice-mundial, Recopa, tudo que ele ganhou, Copa do Brasil, foi elogiado. Agora faz uma gestão pífia, vai ser o quê? Elogiado pelo passado daí? Não, a mesma coisa do Rui Costa. Quando ele fez o pacotão com o Juventude que deu certo e trouxe para o Grêmio dividendos e poderão trazer outros dividendos ainda, ele foi elogiado. Mas os resultados do Rui Costa são horrorosos, tanto em clássicos, grenais, mas nas competições ele sequer conseguiu ganhar o Campeonato Gaúcho. Mas o que eu quero discutir é isso, e acho que o Dr. Bellini pegou o âmago da questão. O Rui Costa, ele é a alavanca que move algo que vem da direção. Não, eu acho que não. Da direção. Quem é que tu acha que manda no futebol do Grêmio? É o Rui Costa ou o Quitolina? Rui Costa ou o Quitolina? Fábio Koff quem manda. Agora intercedeu para contratar o Filipão. Não, eu vou te dizer. De quem é o Anderson Moreira? Quem é o padrinho da contratação? Fábio Koff. Quem manda no futebol do Grêmio é o Fábio Koff. Eu quero discordar com o... eu vou dizer, mas... que apareceu no vestiário depois do Grenal, eu não vi ele falando assim, aí ele põe os outros para falar para ele. Eu quero discordar. Mas quem manda é o Fábio Koff. Me permita então é o seguinte, então o presidente do futebol do Grêmio é um incompetente.
é um incompetente, porque os resultados são horrorosos, sejam ele com o Fábio Koff, com o Rui Costa ou com o Guitolina. Mas peraí um pouquinho, Meneghete, tu acha que é o Rui Costa que manda no futebol do Grêmio? Eu acho que quem faz o pacotão do Juventude é o Rui Costa. Eu acho que quem contrata o lateral direito do Prata é o Rui Costa. Tem que pesquisar ele, mas quem vai dizer que faz ou não faz mas isso acontece em qualquer empresa, né? Aí não, Ribeiro, isso aí, mas alguém trabalha, não é só o responsável. Tu acha que o Fábio Koff não é a pessoa que está comandando tudo? Pela experiência que ele... Mas ele é um ótimo nisso até, Valdasso. Cara, o Fábio Koff não fazia ideia de qual era a cor do cabelo do Bressan quando ele veio para o Grêmio. O Fábio Koff provavelmente não sabia que o Juliano estava jogando na Ucrânia. O Fábio Koff, quem manda no departamento de futebol do Grêmio se chama Rui Costa. É ele que define todas as ações de contratação e passa, obviamente, pela anuência do presidente depois. Mas quem define tudo é o Rui Costa. Eu estou acompanhando. Que o presidente Fábio Koff seja tão desatualizado como me permita, porque eu vou trazer uma informação, tá? Isso foi informação, já tinha falado aqui há um bom tempo, falei na Rádio Bandeirantes. Por vezes, e muitas vezes, quem decide é o Rui Costa. Tanto que, quando começou a haver um impasse em relação ao trabalho do Vanderlei Luxemburgo, quando se vazou a informação que o Grêmio tinha sérios problemas de vestiário, o presidente Fábio Koff colocou para a direção: vocês querem mudar o treinador? Mas vocês acreditam? Vocês acreditam que é possível mudar o treinador? Precisa mudar? Não tem como contornar esse problema de vestiário que o Grêmio vem enfrentando? E aí se deu a segunda chance para o Vanderlei Luxemburgo. Então, ele era para ter saído antes. E quem definiu foi o Rui Costa. O que é grave, Ribeiro, que a gente está falando do Rui Costa, do presidente Fábio Koff, estamos aqui divergindo em quem manda, e o Guitolina a gente esqueceu, né? Porque ele não aparece, ele não tem voz ativa, e tu quer me dizer que ele está esquentado no cargo. Eu não falei isso. Não, tu disseste que não, pois não, eu falei que ele teria condições. É que eu não vi. Mas como é que tu sabe se ele teria condição se tu não viu? Pelo que eu já pude ver. Mas tu viu o quê? Da opinião dele, do jeito que quando ele é questionado... Tu nunca teve na mão dele, Ribeiro. Mas nunca teve na mão dele. Pois é, então como é que vai saber? Mas é que eu não sei se é porque ele não pode ou porque não deixam. Não, exatamente, eu não sei. Não, claro que não. Tu falou que tu sabe. Não sei. Eu acho que ele poderia, mas eu não tenho certeza que ele tem que ser protagonista. Ele nunca exerceu o comando do futebol. Mas deixaram ele fazer isso ou não? Não. Está errado, a política do Grêmio está errada, o modelo é enferrujado, é desatualizado esse modelo. Seja ele comandado por Fábio Koff ou por Rui Costa, está desatualizado. Nós estamos discutindo aqui, tu tem a visão de quem manda é o Fábio Koff. Nós temos que o Rui Costa tem uma voz mais presente, mais ativa. O cargo político de futebol nós nem estamos cogitando. Às vezes eu acho que há falta de discernimento e a compreensão da situação da própria pessoa. Não é uma questão de vaidade, porque o Guitolina não é um cara vaidoso. Mas acho que à medida que ele tem, que ele teria a função de ser o chefe do Rui Costa e o processo se inverte, ele tem que ter a consciência que não faz mais sentido. Não faz mais sentido. O vice-presidente de futebol político, ele é a Geni da música do Chico Buarque no clube de futebol. É quem toma pedrada. Ele é o cara para não deixar a pedra chegar no presidente. É isso aí. É para isso que serve o vice-presidente político. E nem no executivo. Na medida que tu colocas o dirigente executivo, que ocupa um cargo em que a melhor ideia seria que ele tivesse sequência e tranquilidade para trabalhar, tu tira do dirigente executivo a tranquilidade para trabalhar, de estudar, de desenvolver uma ideia dentro do departamento de futebol. É isso. Então vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a ideia? Como assim? O Grêmio não tem uma ideia. Não, o Grêmio tem um bom grupo. Né? Não, só um pouquinho. Eu digo de planejamento. Eu estou tentando até agora entender o planejamento. O Grêmio tem uma ideia, um técnico a cada 6 meses. O Grêmio não tem. Veio o Vanderlei Luxemburgo, veio o Vanderlei Luxemburgo com a filosofia, o Vanderlei Luxemburgo, não é da direção do Grêmio, o Luxemburgo indicou que ele queria que jogasse. A prova de que não há uma filosofia é que o Grêmio tentou o Tite num dia, não deu certo, e tentou o Filipão no outro, que são dois trabalhos completamente distintos. Ou seja, o Grêmio não tinha uma convicção em estilo de trabalho. Não sabia o que queria um nome forte para ganhar força política no momento político importante. Mas de Luxemburgo para Renato, para Enderson, para Filipão, tem convicção do quê? Mas aí é um outro problema do Grêmio, e é um problema do Grêmio em todo esse período, senhor Homero Bellini Júnior, que o Grêmio não ganha nada. O Grêmio tem uma política de governo, não uma política de clube. O Grêmio muda completamente a sua ideia e filosofia a cada gestão que assume. Eu tenho uma discordância disso, e vocês já me ouviram dizer isso aqui 1 milhão de vezes. Eu só acredito em futebol com convicção
e com projeto de gestão. O Grêmio é administrado há muitos anos sem qualquer projeto de gestão. É aquela coisa, vamos lá, o Grêmio é grande, o Grêmio é forte, nós vamos ganhar porque a camiseta, porque não sei o quê. Mortalidade, vem cá, nós estamos falando de uma empresa que fatura 300 milhões de reais por ano. Ela tem que ser administrada como a grande empresa que é. Tu tem que ter projetos, tem que ter planejamento, tem que ter executivos bem remunerados, cobrados por atingimento de metas. Não atingiu meta, tchau, querido, obrigado, não deu certo. Quem cobra o Rui Costa nesse modelo atual do Grêmio? É ele que manda. O Quitolina vai cobrar? Tu consegue imaginar o Quitolina dizer assim, ô Rui Costa, 1 ano e meio, 4 treinadores, você tá demais. Cadê a convicção? E um não conversa com o outro, né? Os treinadores do Grêmio não conversam, né? Luxemburgo com o Renato, não tem nada a ver. Um tem uma trajetória, é um sujeito estudioso de futebol, o outro é um apagador de incêndio, é um Ernesto Guedes que vem também do vestiário e tal, é outro modelo. Aí depois vem o Anderson. Iniciante, emergente. Agora vem o Filipão, consagrado, tentando recuperar a trajetória. Quem decide Quem tudo cobra isso do Rui Costa isso? COF. Não, eu quero saber quem cobra do Rui Costa. É o Nestor Rain? Quem é? Quem cobra é o COF. Só para falar tá cobrando mal, viu? Só para falar em Nestor Rain, ele não será mais o interlocutor entre a direção do Grêmio e a questão das organizadas. Por quê? Eu acho que esse episódio que aconteceu ontem é uma consequência, né? Eu não sei se eu posso falar agora. Vou falar agora então. Né? Vou falar agora. Então, é assim, ó. A informação é recente, por isso que eu acabei. O doutor Homero Bellini Júnior, por uma questão ética, obviamente não vai falar sobre isso, porque eu estava na reunião do Conselho do Grêmio ontem, eu não pode falar, eu vou falar o que aconteceu. Houve uma discussão ferrenha, muito forte, que inclusive quase chegou a vias de fato, que chegou a atrasar a reunião do Conselho do Grêmio em 40 minutos. Confusão esta envolvendo o Coronel Elvio, o Luiz Moreira e o alemão da Geral. Os 3 conselheiros do Grêmio. Por uma divergência já importante e histórica que tem a torcida organizada do Grêmio com a atual gestão. Foi uma discussão muito forte, aos gritos, e que a turma do Deixa Disso teve que chegar para que não chegasse a vias de fato. Ou seja, esse é o clima. Esse foi o ambiente da reunião do Conselho do Grêmio ontem, um dia depois de perder mais um Grenal. Eu só quero fazer uma referência, eu não vou me manifestar sobre nada que aconteceu na reunião, nunca fiz isso, não vai ser agora que eu vou fazer, só quero dizer o seguinte, esse episódio aconteceu na rua, não aconteceu lá dentro do Conselho, tanto que nós só ficamos sabendo depois por comentários do que foi antes da reunião, né? Foi antes da reunião. Não foi isso que atrasou a reunião, não foi isso. A reunião foi atrasada para se aguardar que se conseguisse ter quórum para que ela começasse, o que é uma vergonha. Porque estávamos lá... Mas o quórum não estava lá embaixo envolvido com a briga? Não, mas vem cá, o quórum que estava envolvido na briga era de 10 pessoas. 10 pessoas. Eu estou falando de 150 conselheiros. Que também Então, esse é o grande problema. A reunião foi atrasada para esperar quórum e ela iniciou com 7 conselheiros apenas, acima do quórum mínimo para discutir mudanças estatutárias que tem que ter quórum qualificado. Se iniciou com o quórum mínimo. Só que, depois de votados 4 ou 5 assuntos, teve que se refazer a chamada, porque 22 conselheiros tinham assinado a lista e ido embora, então não se tinha mais quórum para conseguir a reunião. Tanto que ela foi suspensa e será retomada no dia 18. Tá? Que vergonha. Então, eu fiz uma manifestação ontem lá dentro e essa eu reproduzo aqui porque foi a minha manifestação. Eu não vou reproduzir nada que tenha sido por ninguém outro. Vou falar da minha manifestação. Por isso que nós, conselheiros, depois somos chamados pelo torcedor de omissos. Tá? Eu entendo que todos nós estejamos indignados, tristes por uma série de fatores. Agora, se nós que somos representantes do torcedor, no momento de uma reunião que vai discutir mudanças estatutárias, faltamos em mais ou menos 160 pessoas, porque é óbvio, não vou generalizar, dessas 160... Muitas delas podiam estar viajando, estar doentes, é óbvio que sim, mas é evidente mas teve gente que não nunca era foi. A grande maioria. Teve gente que nunca apareceu. E teve um conselheiro que fez uma manifestação lá, que eu reproduzo porque acho importantíssima, para mostrar para o associado como tem ótimos conselheiros do Grêmio também. Um conselheiro que viajou 600 quilômetros, 600 quilômetros, só para participar da reunião. E chegou lá e não pôde votar porque não teve quórum. E 22 assinaram e saíram. Aquilo que se fazia na quinta série, você vai dar uma presença aí. Aquilo que tu fazia mal de matemática, por isso que hoje tem dificuldade para salvar. Tem conselheiro que não apareceu ainda. Olha só, a TV Inter produziu um vídeo em homenagem ao Dia dos Pais que foi colocado, né, nos telões do estádio Beira-Rio logo após a vitória vermelha no Grenal deste domingo. A gente vai reproduzir o vídeo aqui agora.
Papai é o maior. Papai é que é o tal. Que coisa louca, que coisa rara. Papai não